Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Lado de Fora. Já deixa o seu like ou o seu dislike, depende. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, dá uma, como a gente diz aqui no Sul, dá uma baita força pra gente. Nós vamos dar continuidade ao tema que nós abordamos no vídeo anterior, onde nós falamos sobre os filhos da carne e os filhos do Espírito, onde nós lemos um texto ali em Gálatas 4. Para você se inteirar do assunto, dá uma olhadinha no vídeo anterior, para nós não termos aquela redundância de repetir tudo de novo, que aí nos ajuda bastante e aí você vai entender também. Nós falávamos que a história bíblica fala desse conflito familiar, dos filhos da carne sempre a perseguir os filhos do Espírito, ou seja, os filhos gerados de modo natural e os filhos gerados através da promessa de Deus, através do Espírito de Deus. Toda a Bíblia vai falar sobre isso. É um conflito que começou lá com Caim e Abel e vai culminar em Apocalipse. Esse tema, ele precisa ser entendido na Bíblia, precisa ser entendido por aqueles que estão se aproximando do Evangelho, que estão se aproximando da Palavra de Deus. Se você notar, Jesus, em uma conversa que teve com um mestre, um principal dos sacerdotes lá da lei, um escriba, Nicodemos, veio ter com Jesus durante a noite e ele disse para Jesus: olha, mestre, sabemos que tu é um mestre, um profeta, um homem de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. Ele diz: olha, eu sei que você é de Deus por causa dos milagres que você opera, das coisas que você faz que não poderiam ser feitas por ninguém a não ser que Deus estivesse com ele. E Jesus disse para ele: olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver. Se você não nascer de novo, se você não nascer novamente, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E ele fica confuso, ele diz: como pode ser isso? Acaso eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer? E ele diz: olha, em verdade te digo que se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino. Ele diz: o vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos disse para ele: mas como pode ser isso? Jesus disse: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Se eu vos falei de coisas terrestres, e não pode me entender, não pode crer, como eu vou entender, como pode crer se eu vos falar das coisas celestiais? Porque Nicodemos não podia entender a linguagem de Jesus. Jesus está citando ali: o vento sopra onde quer e ouve sua voz. Está citando Eclesiastes, onde diz: o vento, como não conheces o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher, assim não sabes as obras de Deus. Ou seja, ninguém naquela época não se sabia como é que uma criança era gerada. Hoje sabe, mas como se formava, a ciência daquela época não permitia. E ele diz: assim que você não sabe essas coisas, não sabe o caminho que o vento percorre, onde ele nasce, onde ele termina, como ele se forma, como a criança se forma, você também não tem como conhecer, como saber as obras de Deus.
que Jesus está dizendo? Não tem como saber as obras de Deus a menos que Ele revele a você. O apóstolo Paulo vai dizer assim: ninguém conhece as coisas do homem senão o espírito do homem que nele está. Assim ninguém conhece as coisas de Deus senão o espírito de Deus que nele está. E ele diz: mas nós não temos o espírito do mundo, mas temos o espírito de Deus. E ele vai dizer mais adiante: porque aquele que não tem a mente de Cristo, este não é dele. O que ele estava dizendo assim: olha, Nicodemos, você é nascido da carne, não pode entender as coisas do Espírito. Tanto que Nicodemos não enxergou a divindade em Cristo. Ele disse: olha, tu és um profeta, tu és um mestre, Rabi, tu é um mestre vindo da parte de Deus. Eu sei que tu é um mestre, simplesmente um mestre vindo da parte de Deus por causa dos milagres. Os milagres dizem que tu é uma pessoa especial, mas não reconheceu Cristo, não reconheceu o Messias das promessas bíblicas. Por que não reconheceu? Porque era preciso ter uma revelação de Deus para ver e entender e saber quem é Cristo. Através dos meios naturais não se pode conhecer a Cristo. Através dos meios naturais não se pode ver o reino de Deus, não se pode entrar no reino de Deus. Ele vinha da cultura, da tradição. Jesus vai dizer para os escribas e os fariseus: olha, vós examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Viu? Vocês examinam as escrituras, vocês investigam as escrituras. O próprio Paulo vai dizer a respeito da sua nação de Israel que eles têm zelo de Deus, porém sem conhecimento. Eles eram zelosos com as coisas de Deus, mas conhecimento zero. Porque este conhecimento só pode vir através do Espírito Santo. Só pode vir através da revelação divina. Não pode vir através do esforço humano. É o que falamos lá no outro vídeo. O esforço humano não gerará filhos espirituais, gerará filhos carnais. A dedicação humana, o esforço humano, a vontade humana, a sabedoria humana, o intelecto humano, ainda que sob a palavra de Deus, ainda que debruçado sobre a Bíblia, gerará filhos carnais. Gerará apenas homens religiosos como Nicodemos, que nasceu da linhagem de Abraão, tinha sangue de Abraão correndo nas veias, mas não conseguia ver o Messias, o Cristo, o Redentor de Israel diante dos seus olhos. Mesmo João Batista, olha que interessante isto, ele foi mandado a preparar o caminho para o Senhor. E ele vai dar um testemunho maravilhoso, ele vai dizer assim: olha, eu não o conhecia, mas aquele que me mandou a batizar com água disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não conhecia. Quando ele viu o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba sobre Jesus, então ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista, se não fosse por indicação de Deus, se não fosse por uma revelação de Deus, poderia estar diante de Cristo e mesmo assim não o reconhecer. O que isso quer dizer para nós hoje? Quer dizer para nós que hoje o povo tem se dedicado a introduzir muitos métodos de evangelismo, muitos métodos de pregação, mas que são métodos carnais, que não tem nada a ver com o Espírito de Deus, não tem nada a ver com a unção de Deus, não tem nada a ver com a revelação profunda de Deus. São métodos, são estudos, são técnicas, mas são humanas e vivem a gerar filhos carnais, porque são meios humanos. É
os filhos de Agar. É a intenção de Sara e Abraão de fazer um herdeiro através dos seus esforços, através dos seus métodos. Como demorava a promessa de um herdeiro para Abraão, Sara tem a ideia de tomar a sua serva e entregar a Abraão e por meio dela ter o herdeiro. Mas a gente viu que isso deu um problema danado, porque foi por meios humanos. Mas Deus depois mostra seu poder em Isaque, dando a ela um filho, sendo ela estéril e de 90 anos. Porque é o poder de Deus que gera filhos da promessa, e não o esforço humano, não a dedicação humana. Nós não somos salvos por esforço humano, por inteligência humana. Paulo vai dizer à igreja de Coríntios: e eu, quando vim ter convosco, não vim com sublimidade de palavras, nem com persuasão humana, mas vim com demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por isso hoje a igreja mundial está lotada de filhos carnais. As escolas teológicas têm se apoiado não no poder de Deus, mas na sabedoria de homens, e homens corruptos, e homens depravados. Eles têm usado de todos os artifícios. Se você vai para uma faculdade teológica, eu não estou dizendo que você não estude, que você não se dedique. Eu só estou dizendo que você não bote a sua esperança nisso. E não espere que a sua sabedoria gere filhos espirituais para Deus, porque não gerará. Só o Espírito Santo é que pode gerar filhos. Filhos espirituais, nascidos de novo. Nenhuma técnica, nenhum estudo, nenhuma habilidade humana pode fazer. A igreja está alicerçada em doutrinas de homens carnais, homens imorais, homens com as mãos sujas de sangue. A igreja mundial, a igreja do planeta, está alicerçada nas sabedorias de homens assassinos. E eu lhes provo, isso que estou dizendo é algo muito sério. Não diria isso de forma liviana. Nós temos igrejas gerando os filhos, mas cujas mãos estão sujas de sangue da Santa Inquisição, que o próprio líder mundial em 2002, o líder mundial desta igreja, admitiu e pediu desculpas pela Santa Inquisição, que segundo as contas dele só mataram 25 mil pessoas. E um dos secretários chegou a dizer: não, os nossos métodos, lá no passado, os métodos da nossa igreja não eram tão cruel. Nós não queimamos tantas pessoas vivas na fogueira da Inquisição. Nós as estrangulávamos primeiro para depois queimar. Beleza? Não, aí fica bem mais tranquilo morrer. E ela continua gerando filhos. Filhos do Espírito. Jesus disse que muitos falsos profetas se levantariam e nós os conheceríamos pelos seus frutos. Eis os frutos. E esta igreja está gerando filhos. Filhos espirituais? Filhos do Espírito? Não. E as suas filhas? O protestantismo não é diferente. Nós temos um dos maiores líderes aclamados pelo protestantismo, Martinho Lutero. Vou começar a dar nome aos bois. Martinho Lutero, que mandou carta para os príncipes, mandando perseguir os judeus, dizendo que eles eram cães raivosos, filhos do inferno, cheios de fezes de demônios, e que deveriam ser mortos. A própria igreja luterana da atualidade admite o que o seu precursor disse. Eles não negam a sua carta, não negam seus escritos. Também mandou cartas para que degolassem os anabatistas.
E quando você vai para uma escola teológica, quando você vai aprender, eles são considerados os reformadores, os precursores, homens com as mãos cheias de sangue. Calvino, que denunciava e mandava matar seus opositores em Genebra, uns decapitados, outros queimados a fogo. Procure se informar da história. Se é mentira minha, se eu estou aqui mentindo, se estou fazendo acusações levianas. E os calvinistas o têm por um grande teólogo. Estes homens sanguinários nunca tiveram o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque se o tivessem, não perseguiriam aqueles que o contradizem, aqueles que não concordam com as suas práticas, aqueles que não concordam com a sua doutrina. Eles viveram a se matar. É uma guerra pela herança de Deus. Católicos contra protestantes, protestantes contra católicos. Católicos mataram protestantes na Inquisição e em outras perseguições. E aí diz, não, mas os protestantes pobrezinhos só sofreram na mão dos católicos. Eles mataram também. Você sabe, meu querido, procure se inteirar da história. Hitler se inspirou em Martim Lutero. No livro que ele escreveu, Mein Kampf. É em alemão. Meu alemão é péssimo, não falo alemão. Mas o nome do livro é Mein Kampf. Hitler vai citar como uma das suas fontes de inspiração Martim Lutero. E é esse sistema religioso que gera filhos hoje. E você acredita mesmo que ele gere filhos para o reino de Deus? Que estes homens com as mãos sujas de sangue podem gerar filhos para o reino de Deus? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E no livro de Gálatas, capítulo 4, Paulo está dizendo, assim como o nascido da carne perseguia o que era filho da promessa, assim o é hoje. Meu querido, a perseguição sobre a igreja de Cristo, a igreja da Jerusalém celestial, não se dará pelos ímpios, não se dará por iniciativa dos ímpios, mas terá o aval, terá o incentivo, terá a pressão da igreja prostituta, da igreja meretriz. Assim como a religiosidade judaica se uniu ao governo romano para crucificar Jesus, assim será muito em breve em nossos dias. Muito em breve em nossos dias. Este é um assunto extenso. É um assunto que dá pano para manga. É impossível eu entrar em mais detalhes, com mais riquezas de detalhe, com mais riquezas de informação. Levaria umas 3, 4 horas para fazer isso aqui. Mas isso é só um começo.